de setembro, Alto Jequitibá. Estou aqui ao lado de uma pessoa muito especial, Wilson, que traz o nome do pai, reverendo Wilson de Souza Lopes. Esse é Emerique, da mãe e Lopes, né? Wilson Emerique de Souza. De Souza. Ô, reverendo, educador, seu pai fez história nessa cidade, não fez? Sim. Na verdade, a missão, a vocação do meu pai, além do ministério, foi sempre o magistério. A gente acaba até herdando um pouco dessa bonita história, em que de fato ele pôde dedicar a vida dele desde os tempos do Seminário do Centenário, que começou aqui também em Jequitibá, até depois em Vitória, e também aqui no Alto Jequitibá, onde dirigiu os dois colégios, o Colégio Estadual e o Colégio Evangélico, e o internato, o saudoso internato que já se foi. A carreira do meu pai também foi sempre marcada por esse viés da educação, além da atividade ministerial como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Wilson marcou a minha vida de maneira indelével e de muita gente, num período que eu falo áureo aqui de Alto Jequitibá. Não é porque eu vivi nesse período, mas foi um período de grandes mudanças, de grandes celebrações, e foi um período de grandes decisões ao ministério também. Que bom. O reverendo Wilson, você falou que ele começou no seminário, lecionando no seminário onde ele se formou, no Centenário, né? Foi professor também lá. Na verdade, meu pai se formou no seminário de Campinas. De Campinas, em São Paulo. Depois ele veio. Mas com a fundação do Seminário do Centenário em Jequitibá, ele aqui foi professor, foi deão, foi reitor, tanto em Jequitibá como também em Vitória. Em Vitória. Porque ele era capixaba e pastoreou Cachoeiro de Itapemirim. E de Cachoeiro vinha a Jequitibá, de Cachoeiro ia a Vitória, até que se transferiu definitivamente para Vitória para se dedicar integralmente à educação teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lamentavelmente o seminário depois fechou, mas ele continuou investindo na carreira dele como educador, que também era, além de pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. O seu pai, o reverendo, vamos aproveitar um pouquinho e refrescar a cabeça das pessoas. Vamos lá. Os colegas do seu pai de professor do Seminário Centenário, reverendo Joaquim Beato é um do quê? Reverendo Joaquim Beato, Dr. Claude Labruni, Dr. Cefas, reverendo Eduardo Carlos Pereira, reverendo Eduardo Coelho, além dos americanos, o Marshall Gatter, reverendo Alfredo. Foram pessoas que andaram lá no Seminário do Centenário. Fizeram história, né? Escreveram história. Sem esquecer também Cláudio Wagner. Cláudio Wagner. Foi muito... Foram pessoas que muitos já não estão conosco mais, a maioria já se foi. Mas deixaram um legado para a educação teológica do Brasil, que eram homens muito bem preparados, visionários, uma formação sofisticada, diríamos assim, principalmente para a época, né? Mas formaram geração de pastores que tinham um foco muito grande nas missões ou nos ministérios de igrejas no interior do Brasil. Agora voltando no seu pai, fala, ele estudou no colégio. Que ano que ele estudou aqui nesse colégio? Meu pai estudou aqui no Alto Jequitibá, e isso na década de 40, final da década de 40, ele esteve aqui, foi interno do colégio. Naquele tempo trabalhava no colégio para pagar os seus estudos. Meu pai tem origem simples, de um homem de uma família pobre, e ele não pôde frequentar o grupo escolar nas primeiras idades, aquele antigo curso primário. Meu pai estudou com uma professora particular para depois se submeter ao exame da admissão e aí poder estudar. E naquela época tudo era muito difícil. Meu pai saía lá de Piaçu, município de Muniz Freire, com a mala nas costas e andava a pé, porque não tinha recurso nem para ter um transporte, também não havia tantas estradas, e vinha aqui para Jequitibá, onde o reverendo Cícero Siqueiro o acolheu, e ele trabalhou aqui no colégio. Nos tempos que o colégio tinha a direção do reverendo Cícero, trabalhava aqui também o reverendo Adelino Sattler. Então meu pai, que foi apelidado pelo reverendo Adelino Sattler de Biguá, foi nos tempos do internato em que ele tinha que acordar de madrugada para cuidar da horta,
a cuidar aqui da arrumação, arrumar refeitório, servir as mesas, para depois ir para aula. À tarde dirigia o estudo dos alunos internos, tinha que arrumar o jantar à tarde, então foi sempre uma vida de muita luta, mas valeu a pena. Foi assim que ele conseguiu se formar e se preparar para ser quem ele foi. Professor no seminário, depois veio ser pastor e diretor da escola que ele Aqui ele estudou. Em 1969 veio pastorear a igreja de Alto Jequitibá. Na época o colégio era dirigido pelo filho do reverendo Cícero Siqueira, reverendo Célio Siqueira. E no ano seguinte, quando o reverendo Célio deixou o colégio, o meu pai acabou acumulando, além da função de pastor da igreja de Alto Jequitibá, era diretor do colégio evangélico e diretor do colégio estadual também aqui de Alto Jequitibá. Mas e eu desfrutei dessa amizade e do trabalho do reverendo Wilson de Souza Lopes. Foi um privilegiado. 3 anos aqui, perto, com o professor Enio, que era o diretor do internato, seu pai é diretor do colégio, e a gente aprendeu e bebeu muito na Assembleia, né? E todo dia tinha aquela Assembleia. Tinha reunião da Assembleia. E ali havia aulas vivas, né, com professores diversos. Hoje a gente fala muito na escola de tratamento dos temas transversais. Já naquela época, sem nenhuma exigência da lei, o colégio ministrava os temas transversais, trabalhando com a formação ética, com assuntos vários da sexualidade, da atualidade, da vida comum, com lições que extrapolavam os nossos currículos. Hoje, no momento em que o país está revendo todo o currículo da escola, das grades curriculares, e se abrindo para algo que parece novo, na verdade é algo que as escolas protestantes no Brasil já realizavam há muito tempo. Então isso veio também desde a nossa formação dos missionários presbiterianos que vieram para o Brasil e trabalhavam com o que a gente chamou de formação integral. O colégio sempre trabalhou a formação integral, trabalhando também com o esporte, que é um coadjuvante da educação, de forma que era o melhor tratamento antidrogas, diríamos assim, que a gente tinha ou tem no Brasil, é conseguir conciliar a educação com o esporte. O colégio sempre teve essa tradição aqui. Não é à toa que o estádio aqui do Jequitibá se chama Ben Emerick, que era o meu bisavô, que era o incentivador do esporte aqui. Velhinho que sentava todos os dias ali, todas as tardes, para acompanhar os alunos na sua atividade esportiva. É do meu tempo ainda, não é? Vovô Ben, como nós chamávamos, todo mundo chamava Vovô Ben, ele era, na verdade, um incentivador do esporte, com toda a deficiência dele, mas vinha aqui para poder torcer pelos atletas. Ô Wilson, agora eu queria que você falasse para mim, irmãos do seu pai e irmãs. Quem eram da família dele? A família do meu pai foi criada ali no município de Muniz Freire, na época Piaçu. Piaçu era distrito de Muniz Freire. E dali saíram os irmãos do meu pai, o tio João que foi para o Rio de Janeiro, o tio Joel que foi para Cachoeira de Itapemirim. A tia Edith, que é a irmã mais velha do meu pai, ainda reside em Menino Jesus, que é o chamado na nossa intimidade de Patrimônio dos Pimentas. Minha tia tem um cartório há muitos e muitos anos, continua lá ainda. É a única que está hoje viva aqui na região. A tia Oneil, que é outra irmã do meu pai, mora também no Rio de Janeiro. E recentemente o tio Antídio, lá de Vitória, e até um presbítero muito dedicado à Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Unida, faleceu agora no mês de julho. E hoje nós temos só as 2 tias que estão vivas, as pessoas que lutaram com muita dificuldade. Uma referência importante no histórico do meu pai é a figura do reverendo Antídio de Souza, que era um grande escritor, tinha habilidade com vários idiomas. Na década de 40 foi pastor aqui em Manhuaçu, inclusive. O tio Antídio escreveu muitos romances, era um apaixonado pela literatura, escreveu muito, e foi um dos primeiros a se converter da família. Foi a partir do tio Antídio que a família do meu pai, que era católica, acabou sendo alcançada pelo Evangelho, e o próprio vovô Olavo, o pai do meu pai, que era irmão dele, se converteu já com a idade avançada, né? Você mexeu aí com uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho. Antídio de Souza era pai do reverendo Cecil?
Não. Não. Era Ali era outro. a família do reverendo Cecil, que tem Emerique também. Emerique. Né? Eles são o reverendo Cecil e todos os outros irmãos. Muitos irmãos Emerique que são de Souza, pastores. que parecem até como se fossem irmãos meus, na verdade, nós éramos primos. Primos. Então ele é da família do outro Souza. Outro Souza. Que eu sou do Tiantídia 1 e tinha a turma do reverendo Otávio de Souza também. Otávio de Souza. Então essa turma que é ligada mais à família do reverendo Cecil, do reverendo João Emerique, do reverendo Getúlio Emerique, do reverendo Roosevelt Emerique, todo mundo uma família. Eles tinham o Emerique do lado depois da minha mãe e Souza dessa outra já tem o Otávio Emerique. Isso. Tem que falar. Wilson, você falou do seu pai, agora fala da sua mãe um pouquinho. Os irmãos da dona Cari Emerique de Souza. A dona Cari, nascida aqui no Alto Jequitibá também, mãe mineira aqui da cidade. Naqueles tempos em que os alemães vieram para a nossa região, o vovô adquiriu uma propriedade lá no Espírito Santo, chamado Córrego Esquerdo. E o vovô Clodomiro foi, na verdade, o primeiro desbravador daquela região, fazendo plantio de café. Se casou com a Aldete Emerique, que era nascida aqui em Jequitibá também. Então o vovô Guilherme e o vovô Ben eram primos. Sim. Então o vovô Clodomiro e a vovó Odete também eram primos. Vão morar em Irupi. Foram para Irupi para iniciar lá não só a colonização ali. Lá no Burro Frouxo. Isso, lá aquela região. Tombador, como é que chamava? Tem uma igreja, uma congregação. Seu pai foi pastor em Pastor Irupi. no Recreio. Recreio. Ali também tem a Santa Cruz. Papai que construiu aquele templo, inclusive está em Santa Cruz. Foi o templo do pastorado dele lá. E o templo de Irupi também, né? E ele foi pastor então em Irupi. Lá conheceu a Cari, que era filha da dona Odete, né? Casou-se. Então casaram-se lá em Irupi. Eu nasci em Irupi também, né? Nós temos tanto a Mariudete, que é a minha irmã mais velha, eu e o George, meu irmão, nascemos lá, e o Wagner, o caçula, nasceu em Cachoeiro. Cachoeiro. Dos irmãos da minha mãe tinha o Uriel e o Lídice. O Uriel está em Goiás, o Lídice está em São Paulo. E as irmãs da mamãe, né? A tia, no caso a tia Leni e a tia Eni ainda moram em Irupi, estão lá até hoje, onde se casaram e fizeram a vida por lá. E a mamãe reside hoje em Vitória, no Espírito Santo, da igreja presbiteriana lá da Mata da Praia. A mamãe lutou com uns momentos delicados aí, com enfermidade, mas está muito bem, graças a Deus. Qual a idade dela? Minha mãe, no próximo 24 de outubro, completará 81 anos. 81 anos. Graças a Deus está muito bem, graças ao bom Deus. Bom Deus. Ô Wilson, você falou dos seus irmãos e a Mariudete, o Wilson, George é médico em Vitória e o Wagner é engenheiro, mora em Belo Horizonte. Mora em Belo Horizonte. São os 4 filhos do reverendo Wilson de Souza. E eu moro em Jundiaí, próximo de São Paulo. Trabalho na área educacional. Acabei herdando um pouco dessa história do meu pai e da minha mãe com a escola. E a formação como pastor. E foi pastor aqui nessa região, Manhuaçu. Pastor de Manhuaçu, depois Ribeirão Preto, Campinas. Em Campinas, né? Estudei a Central de Ribeirão Preto, a Central de Campinas. E trabalhei na área educacional. E eu fico meio orgulhoso de poder registrar um pouquinho da história. Chegando meu primo aqui, Paulo Vantuil. Paulo Vantuil. Que não tem Emerique no nome, mas é Emerique puro. Nossa família. Isso. Filho da tia Neida, minha tia-avó. Paulo Vantuil é patrimônio do Jequitibá também, ó. Ronaldo Sartre. Irmão do da nossa época. Da nossa época aqui. Que coisa linda, vamos rodeio, né? Tia mora aqui nessa praça aqui, ó. Viveu a vida inteira nessa praça. E a gente vai conversar um pouquinho com você. Eu quero separar um vídeo só com você e com a sua mãe lá, com o pessoal. Você tem que ir. O Lineu, o Johnny, tá lá, o Carlota, vai lá. Depois você visita a mansão dos Faria aqui, que você vai encontrar todo mundo lá. Todo mundo. E do Zé Merique. É do Zé Merique. Ô Wilson, agora nós já estamos concluindo esse negócio. Eu estou só esperando aqui, na hora que desligar aqui. Muito bom, eu quero agradecer a sua atenção e nesse vídeo prestar uma homenagem à sua mãe que está viva, a dona Cari, minha professora de geografia. Sim. O seu pai que já nos deixou. E eu vou falar uma coisa para você, você sabe disso, e o canal
do seu pai ir para Ribeirão Preto fui eu. Ah, que legal. E eu que trouxe o reverendo Nicanor Xavier, a casa do seu pai, aqui de Franca. Lembro dele. E quando nós estávamos inaugurando o templo de Caratinga, eu convidei o reverendo Nicanor e ele veio pregar em Caratinga. E falei, reverendo, no domingo na escola dominical nós vamos encerrar a escola. O senhor vai encerrar a lição o mais rápido possível e nós vamos para Alto Jequitibá. Aí chegamos aqui e falou assim, era tudo o que eu queria, porque o reverendo Cícero Siqueira, que está ali a homenagem, foi o patrono da turma dele em Campinas. E o reverendo Uriel era colega do reverendo Nicanor Xavier. Então o reverendo veio, o reverendo Nicanor, e depois assistimos a escola dominical com o reverendo Wilson. Chegamos, já estava ao meio, mais ou menos, 11 horas. Depois do culto ele pregou uma mensagem que na minha cabeça ficou na história que tinha ter sido gravada. O reverendo Nicanor, depois do culto, nós íamos almoçar na sua casa. O reverendo convidou-nos e começou a conversa ali naquele almoço sobre um possível convite do reverendo para ir para o Ribeirão Preto. E eu ficava rindo assim, interiormente, porque eu tinha feito esse convite ao seu pai para levá-lo para Caratinga, porque eu ia sair para ir administrar a faculdade, todo aquele conjunto lá. E o seu pai recusou e falou assim, eu não quero ficar perto de Alto Jequitibá, que eu vou levar problemas daqui para lá e trazer de lá para cá, eu quero mais distante. Aí aquilo ali começou uma conversa e eu namoro deu casamento. Um namoro que deu casamento e eu registrei a chegada do seu pai em áudio lá em Furnas e ele fez um grande trabalho em Ribeirão Preto, um grande trabalho mesmo. Eu quero, nesse finalzinho desse vídeo, externar aqui a minha gratidão, reverendo Wilson, e da minha família, o Lésio e Mauro e eu. Nós fomos alunos, ex-alunos do colégio, internos, apoiados aqui pelo reverendo Wilson. A minha mãe tinha uma admiração muito grande do reverendo Wilson, porque ele foi conselheiro, apoiando, abrindo espaço para a gente trabalho aqui, estudar, e a gente carrega da nossa história essa gratidão do seu pai. Você, como filho mais velho, recebe a minha gratidão e eu vou dar um abraço de você. Se esse vídeo vai abraçar aqui, um prazer, grande amigo, também, prazer estar com você. Abraçando o reverendo Wilson e toda a sua família. Dona Carinha, um abraço, pessoal. Obrigado, Ronaldo. Um abraço para você. E